Boa noite a todas, a todos. Que a paz de Jesus esteja nos corações hoje em todos os momentos da nossa caminhada. Nós agradecemos a presença de todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. E hoje nós temos, antes da apresentação da palestra pela doutora Elaine, a apresentação do coral, como sempre a gente faz nas palestras promovidas pela USE. E hoje o coral preparou quatro canções, que são as seguintes: Quando se vive o amor, Mundo melhor, Amar como Jesus amou e Quando eu quero falar com Deus. Então, a gente passa a palavra ao coral, que fará para nós uma prece inicial, né? Como a gente sempre diz. Esse amor inspirador é
seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorriu.
todos, sejam todos bem-vindos. Eu acho que o microfone já ficou da altura da palestrante, né? Que eu percebi aqui, eu tive que dar uns pulinhos, né? Mas depois eu prometo, viu, doutora, que eu já coloco no lugar certo. Agradecer a Dete, às nossas queridas irmãs, queridos irmãos, por essa bênção de luz a cada um de nós. Quando nós adentramos uma casa espírita, e nesta casa espírita possui a música, nós já nos colocamos em outro patamar em termos de vibração. Muito obrigado, Dete. Muito obrigado a todos vocês. Nós vamos, aproveitando o ensejo destas preces musicais, vamos apresentar, antes de apresentar a nossa querida irmã, elevar os pensamentos a Deus mais uma vez. Amado Pai, Pai de todos nós, amado Jesus, nosso bom amado Senhor, aqui nos encontramos em Tua casa para agradecer e para pedir, Senhor, por cada um de nós, para que sejamos fortalecidos, amparados nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas. Pedimos, Divino Senhor, que esta prece possa ir ao encontro dos nossos irmãos, que passam pelas provações muito maiores do que as nossas, para que esta prece possa tocar os governantes, para que a paz verdadeiramente possa reinar entre os povos, mas que ela possa iniciar dentro dos nossos corações. Obrigado, Jesus querido, e neste momento de profunda gratidão, elevamos os pensamentos a vós com a prece que o Senhor nos ensinastes a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Hoje nós temos a grata satisfação de receber mais uma vez a nossa querida irmã, doutora Elane Aldrovandi, palestrante, escritora, conselheira de todos nós. Que Jesus te abençoe como sempre o fez. Muito obrigado. Nós temos hoje a palestra, o tema Caminhando das Trevas em Direção à Luz. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Nós somos amigos de longa data, né? A Mascarinhas, a maioria é tudo conhecida, então é muito bom a gente estar junto, mais uma vez, para esse encontro mensal da USE. O tema que a gente vai estar conversando hoje, Caminhando das Trevas para a Luz, é um tema onde nós vamos abordar a lei de evolução, a lei de progresso, né? Que está lá no Livro dos Espíritos, é uma das leis divinas, e a gente vai fazer uma conexão dessa lei, do conhecimento dessa lei, com a virtude de tolerância, de compreensão que ela proporciona para nós. Vamos começar então a nossa ideia. Opa, estou errando aqui. Agora sim. Vamos fazer uma síntese da evolução do princípio inteligente. Então, eu acredito que todos saibam, mas eu não sei se tem pessoas novas na doutrina. A doutrina espírita diz que nós temos uma trindade: Deus, o Criador, e o que Ele cria. O princípio inteligente, que dará origem ao espírito, e a matéria, né, o fluido cósmico, que dá origem a tudo que existe de material no nosso mundo. Então, essa é a trindade universal: Deus, princípio inteligente e o princípio material, que é o fluido cósmico. É isso aí. Mas o princípio inteligente, que é o ponto importante da nossa reflexão, ele vai fazer uma trajetória evolutiva. Então, vamos lá.
O princípio inteligente é criado por Deus, simples, ignorantes, sem conhecimento de si mesmo, sem complexidade, né, bem na fase inicial. Se manifesta inicialmente nos reinos mineral, vegetal e animal, onde adquire as características da atração, do instinto, da sensibilidade e da percepção. É interessante a gente pensar, gente, por exemplo, quando nós... vamos pegar uma pedra, né? Eu estou andando na rua, vou chutar uma pedra. Aí eu vou falar, nossa, desculpa, pisei num princípio inteligente, né? Então nós temos que lembrar que quando a gente fala de princípio inteligente, nós não estamos falando de uma alma, de um espírito conectado ao reino mineral. Nós estamos falando dos primórdios da evolução, esse princípio que um dia dará origem a um espírito, ele precisa aprender a lidar com a matéria. Como ele é simples, ignorante, ele tem que pegar uma matéria que não tenha muita complexidade, para ele poder aprender a lidar com ela. Então começa no reino mineral, onde vai fazer as atrações das moléculas, onde ele vai aprender a formar os cristais, por exemplo, o cristal do sal, um exemplo, né, do nosso dia a dia. Ele vai aprendendo a lidar com esse material bem primitivo, que é o cristal, né, o do reino mineral. Quando ele se desenvolve um pouco mais, ele já é conectado ao reino vegetal. Vamos pensar, todos nós fizemos aquela experiência do feijãozinho, né? Quando a gente era criança na escola, a gente pega o feijãozinho, coloca no algodãozinho lá, molha ele, e aquilo que parece um ser morto, né? Simplesmente um grão durinho de feijão, daqui a pouco você vê brotar um pezinho de feijão. E assim com todas as sementes. Você pega uma semente de laranja, você olha para ela, ali tem um pé de laranja, mas ele está em semente. Então, o raciocínio que o Livro dos Espíritos quer nos trazer é que Deus não nos entrega nada pronto. Ele entrega tudo por fazer, ele entrega germes, ele entrega sementes, e o resto vai ficar por conta nossa, né? Então, esse princípio inteligente, que inicialmente se liga ao reino mineral, desenvolvendo a atração, vai para o reino vegetal para desenvolver o instinto, passa pelo reino animal, onde vai desenvolver a sensibilidade, a percepção, e quando ele já tem condição de pensar, de raciocinar, ele vai entrar no reino humano, né? Nós pertencemos ao reino animal, mas nós vamos criar uma classe aqui de reino hominal, para ficar mais fácil para a gente perceber. Através das encarnações sucessivas, agora esse princípio inteligente se individualiza e se transforma num espírito, adquirindo consciência de si mesmo, a capacidade de raciocinar e desenvolver a inteligência. Então, nós já vamos chamar de alma encarnada, né, um espírito encarnado, ou espírito quando ele está no estado livre, quando ele já tem essa capacidade de raciocinar, desenvolvendo a sua inteligência, mas ele não perde as características adquiridas nos outros reinos. O espírito, agora, ao longo de múltiplas existências, progride na escala espírita, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente até atingir a perfeição. Então, a síntese é essa: somos criados simples e ignorantes, todos nós vamos fazer uma jornada evolutiva até atingirmos a perfeição. Para a gente relembrar, a escala espírita é essa aqui, né? Da questão 100 do Livro dos Espíritos até a 114, mais ou menos, Kardec fala que nós somos divididos em 3 pelotões. Então, vamos imaginar que todos nós estamos seguindo a escala da evolução, saímos das mãos de Deus simples e ignorante até atingir a perfeição. Então, nós temos 3 pelotões. O primeiro pelotão aqui, o terceiro, aliás, né, é de predomínio de espíritos ainda atrasados. São os espíritos imperfeitos, né? Então, onde predomina a matéria sobre o espírito, onde existe uma propensão ao mal, porque o mal acontece muito mais por ignorância e fragilidade. Emmanuel fala isso. Ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões que são consequentes, têm a intuição de Deus, mas não o compreendem e apresentam ideias pouco elevadas. Então, nós temos aqui uma série de espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e até os perturbadores e batedores. Quando a gente sai dessa fase onde predomina a matéria sobre o espírito, onde o egoísmo é a marca, o orgulho é a marca, quando a gente começa já a incluir, a pensar no bem, e o bem se torna um objetivo maior da nossa existência,
então o predomínio do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem, nós já estamos caminhando num segundo pelotão dos espíritos superiores, de sabedoria, sábios, benevolentes. E terminada essa jornada nessa classe, nós vamos para a primeira ordem, que são os espíritos puros. E quando a gente chega a ser um espírito puro, dentro dessa escala, dessa ordem de espíritos puros, existem aqueles que acabaram de se tornar espíritos puros e aqueles que já são espíritos puros há bilhões de anos. Então, como Jesus, por exemplo, para ter uma ideia, quando a Terra foi criada, ele já era espírito puro. Então, você imagina o tempo de evolução dessa alma, né? do nosso governador espiritual. Muito bem. Cada encarnação oferece oportunidade de aprendizado e evolução, permitindo ao espírito assimilar novos conhecimentos e valores, superando os seus limites e aprimorando suas qualidades. Com o desenvolvimento da razão e da consciência, o espírito vai assumindo maior responsabilidade em suas escolhas e sobre suas ações, utilizando o livre-arbítrio para direcionar a evolução. Enquanto o espírito não tem um pensamento racional, enquanto ele não consegue tomar decisões de forma consciente, uma forma muito primitiva, né, os espíritos que estão iniciando o processo da humanidade, mas ainda bem no início da escala, eles são conduzidos pelo instinto, né? É o instinto que os guia. Quando a gente já vai amadurecendo mais, nós vamos fazendo escolhas mais conscientes, já vamos tendo noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal para nós e para o próximo. Então a gente vai tomando cada vez decisões mais acertadas, né? Nas fases iniciais da nossa evolução, nós erramos muito, como eu disse, por ignorância. Eu não sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, eu acho que é esse. Aí eu sigo esse, bato a cabeça, sofro, não era isso, o caminho é outro, aí eu viro, mudo de rota, mudo de rumo, vou para outro canto, aí eu tenho prazer, tenho benefícios, vejo que aquilo foi bom e vou repetir mais vezes aquilo porque aquilo foi bom. E o que foi ruim, eu vou deixando de lado, eu vou evitando repetir porque me traz sofrimento, porque me traz dor. Então o nosso aprendizado, ele acontece dessa forma, errando e acertando. Então a gente não tem como evoluir sem errar, porque o processo de aprendizado inclui o erro como uma necessidade, porque a gente ainda não sabe como fazer direito, como fazer melhor, tá? Vamos lá. Aqui a gente faz uma síntese, nesse diagrama a gente vai fazer uma síntese dessa lei do progresso, né? Então nós estamos caminhando da animalidade para a angelitude. Essa é a nossa jornada. Conforme nós vamos tendo vidas sucessivas e vamos evoluindo, veja que a influência da matéria vai diminuindo e a influência do espírito vai aumentando, até que aqui fica só a influência espiritual. Então, através de sucessivas reencarnações, nós vamos progredindo. Nessa primeira fase, materialidade, influência da lei de causa e efeito, ou seja, nós andamos às cegas. Então, a gente vai errando e acertando, porque a gente, como eu disse, nós não sabemos. Então, quando a gente vai fazer a escolha, a gente não sabe previamente qual é o melhor caminho, a gente escolhe apenas por intuição. E, de repente, pode ser que não seja aquele caminho ideal, aí a gente aprende que não é o caminho ideal, porque aquilo nos traz sofrimento. Então, a gente é dirigido pela lei de causa e efeito, a ignorância, a nossa marca, a irresponsabilidade e o empirismo. Agora, conforme a gente vai evoluindo, vai aumentando a nossa capacidade, a nossa espiritualidade, a influência da lei do amor, não andamos mais às cegas, mas dirigidos pelo amor, vamos adquirindo conhecimento, deixando a ignorância para trás, assumindo responsabilidade e nos tornando espíritos sábios. Eu tirei aqui do livro No Mundo Maior essa frase do capítulo 3, que a gente vai citar nessa palestra, A Casa Mental, livro escrito por Chico Xavier e o espírito André Luiz, onde o mentor que acompanha André Luiz fala isso. Olha, ele dá um resumo da evolução aqui, ó. A crisálida de consciência, quer dizer, o princípio inteligente que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhotes recém-nascidos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando,
organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Então, nós não estamos, talvez, nem na metade do caminho, se a gente for pensar, né? Nós somos espíritos da terceira ordem, estamos iniciando o processo da jornada evolutiva do espírito no reino humano, né? Temos, assim, alguma experiência já ganhamos mais experiência do que aqueles que são primitivos, que estão no mundo primitivo, tipo dos homens das cavernas. Nós já começamos, já estamos mais à frente, mas ainda muito longe dos espíritos puros, como exemplo Cristo. Ainda não estamos nem na metade, mas estamos caminhando, a jornada é longa. Nesse mesmo capítulo 3, sobre a casa mental, o mentor de André Luiz, ele diz que ele avalia o cérebro humano, ele divide o cérebro humano em 3 partes, como se fosse uma casa, o sótão, a área social e o porão, né? Então ele faz uma analogia com uma casa. Então ele fala, tomemos o nosso cérebro como se fosse um castelo ou uma casa de 3 andares. No primeiro, é onde residem os nossos impulsos automáticos, é aqui embaixo. Quem lembra de ciências, região do bulbo no nosso cérebro. Então, batimento cardíaco, respiração, fome, sede, desejo sexual, tudo que é automático, que é instintivo em nós, ele está sendo coordenado aqui por essa região, tá? São os instintos, os impulsos automáticos. É o resumo vivo de tudo que nós já aprendemos ao longo de toda a jornada evolutiva, quando ainda éramos um princípio inteligente ligado ao reino mineral, depois no vegetal e agora no reino animal. No segundo andar, nessa segunda parte, é o domicílio das conquistas de hoje, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que nós estamos agora conquistando. No terceiro andar, a casa das noções superiores, indicando o que a gente ainda vai conquistar, a evolução, a espiritualidade que nos aguarda. Num deles mora o hábito e o automatismo, aqui embaixo. No outro, o esforço e a vontade, é o momento presente. No último, demoram-se o ideal e a meta superior que nós vamos ainda alcançar. Distribuímos desse modo 3 andares, subconsciente, consciente e o superconsciente. Então, estamos indo da inconsciência para a superconsciência. Esse é o processo de evolução do princípio inteligente. Como vemos, define o mentor, nós possuímos em nós mesmos o passado das nossas inúmeras encarnações gravados aqui, o presente e o que será o nosso futuro. E é muito interessante quando ele vai falar sobre a integração dessas 3 partes. Essa parte é bem legal. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Então, dependendo do onde você para, né, onde você está atuando, se é na área instintiva, se é na área consciente ou no superconsciente, na meta evolutiva, vai determinar o que vai acontecer com você, como vai ser a sua existência, como vai ser a sua vida. A pessoa que estagia, que para na região dos impulsos, né, do automatismo, perde-se num labirinto de causa e efeito. Então, a pessoa que age sempre impulsivamente, então, por exemplo, eu estou vindo para cá para fazer a palestra para vocês. De repente, um rapaz corta a minha frente, eu fico irada porque ele cortou a minha frente, ele quase provocou um acidente, eu pego o carro, saio atrás dele, emparelho o meu carro com ele, começo a gesticular, xingar, ele para o carro, eu paro também, eu desço, ele desce e ele me agride verbalmente ou fisicamente, às vezes ele está armado, me dá um tiro, ou eu estou armado e dou um tiro nele. Isso é agir por instinto. Isso é aquela pessoa que está vivendo a vida somente de forma automática e instintiva, sem parar para pensar. Qual a consequência dessa minha atitude? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Então, quando a pessoa faz esse raciocínio, ela já está na parte consciente, ela não está mais automática. Ela está parando e fala, pera um pouquinho, deixa eu ver o que eu vou tomar de decisão, qual a consequência de cada escolha que eu vou fazer, tá? Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, quer dizer, quem vive somente o presente, sem consulta ao passado, sem organização de bases para o futuro, vive a vida de forma mecânica, destituindo-a de luz edificante. Então, são aquelas pessoas que vivem a vida
só pensando na vida material, né? Come, bebe, dorme, faz sexo, trabalha, não vê a hora de chegar a sexta-feira para curtir o sábado, domingo, não vê a hora de férias, não vê a hora de aposentar. Então a pessoa vive a vida de forma maquinal. E ela vai do berço ao túmulo sem se preocupar com por que ela está aqui. Qual que é o objetivo da vida? O que eu tenho que conquistar? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que... Em que eu preciso evoluir? Então, são aqueles espíritos que vivem do berço ao túmulo de forma automática, só trabalhando, só investindo no mundo material, esquecendo da vida futura. Por outro lado, pessoas que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, né, no superconsciente, sofrem o perigo de ficar contemplando sem obras, meditando sem trabalho, fazendo uma renúncia sem nenhum proveito. Então tem que haver equilíbrio, né? Tem que haver equilíbrio na nossa encarnação. Então, para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável o equilíbrio, valendo-se das conquistas do passado. Então eu preciso olhar o meu passado não com mágoas, ressentimentos e nem com culpa, mas um olhar de quem quer aprender com os erros e com os acertos. Então eu vou olhar o meu passado e falar, olha, essa parte eu fiz muito bem. Se acontecer de novo situações semelhantes, eu vou repetir, porque funcionou. Essa parte aqui eu não fiz tão bem. Eu vou precisar de oportunidade de reparar, de corrigir esses erros. Então, se surgir de novo uma situação como essa, onde eu acho que eu fracassei, eu vou agora corrigir. Então, é preciso olhar o passado sem culpa, sem mágoas e ressentimentos, com um olhar de gratidão por toda oportunidade que a vida nos deu, sejam situações que nós julgamos boas, sejam situações que nós julgamos ruins para nós, né? E aí, olhando o passado para orientar o presente, eu vou aprender, o que eu aprendi com o meu passado, eu vou aplicar no presente, vou aprender com os erros e com os acertos, amparando-se ao mesmo tempo na fonte superior do idealismo elevado. E aí que eu vou captar o plano divino, né? As energias restauradoras, as intuições que os mentores espirituais estão passando para mim, para que eu possa ter uma ascensão mais rápida do ponto de vista espiritual. Então, é olhar o passado com um olhar de gratidão, de perdão e aprender com o que teve lá atrás, trazer essa experiência para o presente, fazer as pazes com o presente, não ficar reclamando que a vida não é aquilo que eu gostaria, viver no presente fazendo as pazes e esperando o futuro com aceitação. Seja lá o que vier, eu estou me preparando para enfrentar, né? Eu estou me capacitando e as adversidades que virão serão para que eu possa desenvolver as minhas habilidades espirituais. Nesse mesmo livro, no capítulo 4, do Mundo Maior, ele vai mostrar o cérebro humano para o André Luiz. E aí ele coloca o cérebro é um órgão sagrado de manifestação da nossa mente, é um instrumento do nosso espírito, em trânsito da animalidade para a espiritualidade. Olha que interessante quando vocês observam as imagens, o cérebro de um peixe, de um anfíbio, né, de um sapinho, aqui ó, tipo de um jacaré, né, um réptil, de uma ave, de um mamífero e agora aqui o cérebro humano. E a evolução do cérebro humano. Quando nós estávamos na fase primitiva, o homem primitivo, quando a Terra era um planeta primitivo e nós estávamos encarnados nesta condição do Australopithecus robustus, nosso cérebro tinha 485 centímetros cúbicos. Hoje, o Homo sapiens tem 1.610 centímetros cúbicos. Então, a gente vai vendo que o cérebro humano, desde que ele começa ali no reino animal até chegar à fase que nós estamos, ele foi só acrescentando partes. É aprendizado, é bagagem. Quanto mais nós evoluímos, mais bagagem espiritual nós trazemos. O nosso cérebro vai se desenvolvendo nas áreas que nós estamos investindo mais. Por exemplo, Albert Einstein. O cérebro de Albert Einstein, a área da matemática, era uma área extremamente rica, ampliada, com muitas conexões neuronais. Porque ele trabalha e sempre trabalhou e buscou desenvolvimento nesse campo da matemática e da física. Então, quanto mais você investe nessa área, mais você amplia. E é assim que nós vamos evoluindo. Quanto mais você ama, mais você amplia essa área ligada ao amor, às emoções, aos sentimentos, né, aos bons sentimentos. A gente não tem, gente, é isso que eu gostaria que ficasse bem claro, nós não temos todas as redes neuronais prontas. Então, por exemplo, eu não tenho todas as redes neuronais do perdão.
da gratidão, da compreensão, da tolerância. Então, as virtudes cristãs, elas vão ser aprendidas. E a partir do momento que você começa a aprender e treinar e a repetir, você começa a criar redes neuronais no seu cérebro que vão ser caminhos, são trilhas do perdão, trilhas da gratidão, trilhas da paciência. E aí o que acontece? Quando aparece uma situação adversa, por exemplo, essa do carro, que eu dei de exemplo, em que eu preciso mobilizar a paciência, eu já tenho ela, o caminho, a trilha dela dentro do meu cérebro. Antes disso eu não tinha, então eu vou ter que treinar. Eu vou ter que treinar a paciência. Vou ter que tornar consciente a necessidade de desenvolver essa virtude e batalhar nas situações do dia a dia. E a vida dá um monte de oportunidades para a gente treinar todas as virtudes. Em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos, veja, dezenas de séculos, representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária, né, para atingir o estado de pensamento racional. Olha que maravilha essa frase. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água e o remédio. É uma questão de tempo. Então, André Luiz estava estudando com esse mentor no plano espiritual, vendo o cérebro, né, na verdade eram duas pessoas, um encarnado e um desencarnado, num processo de obsessão. E ele estava estudando o cérebro do encarnado e do desencarnado, né? Essa é a historinha que está nesse capítulo 4. Então, ele vai mostrando como é lento esse processo. Interessante que nesse capítulo do Livro dos Espíritos, nesse trecho, entre as perguntas 776 e 802, que fala da lei de progresso, é interessante o Livro dos Espíritos. A gente lê várias vezes e cada vez a gente vê um negócio e fala, nossa, eu nunca tinha visto isso. Hoje, quando eu estava lendo para preparar para vocês, para dar uma lembradinha, parece que eu tinha preparado, mas eu queria lembrar o Livro dos Espíritos para poder falar para vocês, eu notei uma frase de Kardec que eu não tinha notado antes. Então ele fala assim, ele está falando sobre a evolução, né, sobre o progresso dos espíritos. E ele fala assim, olha, compara o homem do século 14º, 1400, 1500, vamos pensar lá para trás, com o homem do século XIX. Agora pensa, compara o homem do século XIX com o homem do século, do 24º século. Então veja, ele está jogando para nós uma proposta, avalia séculos, não avalia dias, meses e anos. Porque às vezes eu vejo pessoas que falam assim, doutora Elaine, eu acho que o que fala no Livro dos Espíritos, que a humanidade está progredindo, está errado. Porque o que a gente está vendo é regressão. Nós estamos vendo que a coisa ficando pior, né? Não é uma questão de estar pior. Nessa parte do Livro dos Espíritos, quando a gente fala da lei de progresso, tem uma metáfora que Kardec utiliza que é fantástica. Ele fala assim, imagina, quando você está morando numa casa de 4 cômodos, aí você evolui, você ganha dinheiro, você tem condição de comprar uma casa maior, você tem condição de comprar uma casa com piscina, com 4 quartos, etc., garagem para 2, 3 carros. Então, o que você faz? Você sai dessa casa e você vai morar naquela casa mais chique que você conseguiu comprar. Essa sua casa que ficou vazia, alguém que era pobre como você era, vem habitar nela. Então, o que ele quer dizer nessa metáfora? Ele está dizendo o seguinte, gente, a humanidade está evoluindo, e conforme ela vai evoluindo, ela vai indo para o mundo espiritual e ou está reencarnando em mundos superiores ao nosso, porque não tem regressão, ou estão aguardando no plano espiritual a renovação aqui do planeta Terra para depois voltar, para reencarnar quando o planeta Terra já for regenerado. Então, quem que está encarnando agora? É a turma do último trem, antes de chegar no inferno, né? É o pessoal que está na UTI. UTI é o último trem antes de chegar no inferno, tá? Não a UTI nossa médica, a UTI espiritual. Então, esse pessoal está com a corda no pescoço. E é a chance que eles estão tendo agora. Olha, agora vocês vão passar pelo planeta Terra mais uma vez. Aproveita porque é a última chance. Depois ele vai se tornar um planeta de regeneração. Vocês não têm mais oportunidade nele. Por isso que a gente tem a sensação de que está piorando. Porque quem está vindo agora são os retardatários. É a última turma. Quem já evoluiu, já passou e já está aguardando uma nova fase, uma nova oportunidade, né? Então, quando a gente pensa na evolução do nosso mundo, a transição planetária não tem uma data. Tem gente que fala, mas a Joana falou 2057. Quem sabe é o início,
É o início de um processo que pode durar 1000 anos. Então, quando Kardec fala isso, olha o homem do século XIX e agora olha o homem do século 24º. Né? Então, nós estamos no século XXI. Ele está falando, olha do 24, do século XXI, do 24. Então, talvez demore um tempo, mas a natureza não tem o mínimo problema com a espera, porque nós somos eternos, né? Eternos não, nós somos imortais. Então, qual é o problema de esperar um pouco mais ou um pouco menos? Então, é importante a gente entender que quando a gente estiver diante agora de um companheiro de jornada, quando nós estivermos diante de um filho, de um marido, uma esposa, colega de trabalho, colega da casa religiosa, ou diante de nós mesmos, olhando para o espelho, vamos lembrar disso aqui, ó. A nossa personalidade é o somatório da bagagem evolutiva de vivências acumuladas em nosso corpo espiritual, que é o nosso videogravador, né? É o que registra todas as nossas experiências. Essa bagagem é formada pela educação dos pais, professores, líderes religiosos, amigos da jornada terrena e nas lutas do dia a dia na existência em curso. Então, eu tenho bagagem que eu trago comigo de outras vidas, toda a experiência acumulada ao longo de todas as existências. Lembra da casa mental, a parte aqui do subconsciente, inconsciente? E eu vou agora agregar novos valores com a experiência que eu estou vivendo no momento presente, o consciente, né? Que a gente viu na casa mental. Logo, é um processo contínuo de acertos e erros do espírito de posse de um corpo humano ao cumprir ou ignorar as leis divinas. Erros acontecem por ignorância e fragilidade muito mais do que por maldade. Então, essa imagem que a gente está trazendo ali, ela mostra muito isso, olha. Todos nós estamos fazendo uma jornada na estrada da evolução. E às vezes tem momentos que a estrada se bifurca. E a gente fala, e agora? O que eu tenho que fazer? Como que eu nunca vivi essa experiência, né? O que eu faço agora? A gente vai lá no Google, não vai? E pergunta, não é? Vamos lá no Google perguntar. Mas às vezes o Google também não tem resposta. E nós vamos ter que tomar uma decisão, nós vamos ter que fazer uma escolha. E às vezes a gente escolhe, como eu disse, o caminho que vai dar em água, nós vamos bater a cabeça. Mas a gente aprende. Aí a gente volta e escolhe melhor da próxima vez. É assim que a coisa acontece. Para caminhar com segurança pela estrada da evolução, Deus nos oferece um modelo e guia. Então, imagina vocês, dá uma olhada nessa floresta. Não parece tudo igual? Imagina você vendar os seus olhos, colocar você no meio dessa floresta e fala, e agora, para onde você vai? Você olha para um lado, você olha para o outro, parece que é tudo tão igual. Eu não sei para que lado que eu vou. Mas toda vez que nós vamos fazer uma trilha, a gente tem um guia. Né? Esse guia vai adiante, porque esse guia conhece a estrada. Ele já passou por lá várias vezes, ele conhece os perigos, ele conhece os lugares que tem uma água boa, que tem uma água contaminada, ou saloba, onde tem algum animal peçonhento, que árvores que você pode consumir o fruto daquela árvore que não vai te fazer mal. Ele conhece. Então você escolhe um guia para você ir com ele te orientando o caminho. E a doutrina espírita nos oferece, né? Esse guia, questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus foi a resposta dos Espíritos. Olha que interessante, o verbo tem oferecido, não é ofereceu. Deus não ofereceu, Ele tem oferecido, ou seja, Jesus está sendo oferecido para nós, até hoje, desde 2000 anos atrás, como modelo e como guia para nós, e Ele vai nos guiar por essa estrada. E nós já sabemos, inclusive, quando a gente estuda o Evangelho, o que Ele já nos orientou. Ele avisou, olha, quando você estiver caminhando, você vai ter uma bifurcação. Essa estrada bonita que você está vendo, cuidado. Porque a estrada que leva à salvação é a outra. É a estrada com buraco, é a estrada que tem muita curva, é a estrada que está cheia de pedra, o caminho é estreito, tem hora que você vai ter que passar agachado, ajoelhado, rastejando. Essa é a estrada. Então ele nos avisa, ó, a porta e o caminho largos simboliza a vida fácil, guiada por prazeres mundanos e egoístas, sem exigências, sem renúncias, seguida pela maioria, porque nós ainda somos espíritos guiados pelo prazer. Queremos viver no princípio do prazer. Então a maioria vai por esse caminho. Eu vou pegar essa estrada aqui, ó, ótima, maravilhosa. A porta e o caminho estreito simboliza a vida de obediência a Jesus, a vida de fé, de dedicação aos seus ensinamentos, que exige sacrifício e renúncia. Quem quiser vir após mim,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, renúncia, abnegação, abrir mão dos interesses pessoais em prol do interesse coletivo. Isso que é renúncia. É quando eu vou pensar no que é melhor para todos nós e não para mim apenas. Suponhamos que eu estivesse aqui morrendo de calor e eu pedisse para o nosso companheiro colocar o ar-condicionado no 18. E eu vejo que está todo mundo tremendo de frio. E eu falo, dane-se. Para mim está ótimo 18, eu sou muito calorenta. Então, egoísmo é isso, é eu pensar em mim e não pensar em nós, não ver o que é melhor para nós. Não é eu me anular, deixar de ver as minhas necessidades, aquilo que é bom para mim, mas o que é bom para mim e para vocês, o que é bom para todos nós, não só para mim e nem só para vocês. Porque se eu faço só o que é bom para os outros e nada para mim, isso é autoestima baixa, é falta de auto-amor. Mas se eu faço só para mim e não faço nada pelo outro, isso é egoísmo, também não é legal. Então o equilíbrio está sempre no meio, todas as virtudes, o equilíbrio vai estar sempre no meio. Então estamos caminhando do inconsciente para o consciente, das trevas da ignorância para a luz da sabedoria, e dependendo do estágio evolutivo da criatura humana, serão as suas necessidades. Então nem todos nós, por exemplo, vocês estão aqui hoje, assistindo uma palestra espírita. Uma boa parte das pessoas está ali na festa, ali na praça, né? Na festa junina. Outras pessoas estão agora num bar, estão num restaurante, estão num boteco jogando bilhar, jogando baralho. Tem gente que está roubando agora, que está matando, sequestrando, né? Estuprando. Cada um está num grau de evolução, cada um tem um tipo de interesse e uma necessidade a ser atendida. Enquanto os mais primitivos necessitam de sensações, tais como sexo, comida e diversão, os mais evoluídos necessitam introspecção, como meditação e propósito. E aí a gente vai fazer para ficar bem prático, porque às vezes a gente fala muita coisa na teoria, gente, e a gente não consegue enxergar isso na prática. Então eu trouxe aqui 5 modelos de seres humanos, de agrupamentos humanos, para a gente poder ter uma noção, né, do que é que nós estamos falando quando a gente fala de evolução, o que a gente vai ver na nossa vida diária, na nossa prática, e a gente vai poder se enxergar em algum desses pontos do que nós vamos citar agora. E como falar de ser humano não é uma coisa... Não é um quadradinho onde você encaixa a pessoa naquela caixinha. Quando a gente for ler o que está aí, nós vamos falar, nossa, eu estou aqui, mas eu também tenho um pouco daquilo, eu tenho um pouquinho daquele outro, porque nós somos essa diversidade. E essa é a proposta da nossa palestra. Falar da lei de evolução, mas também da diversidade humana e da tolerância e da compreensão que nós precisamos ter. Então, o homem que está no estágio evolutivo 1 é o que está no modo sobrevivência. A Joana de Anjos chama isso de consciência de sono. É assim que ela usa o termo. A pessoa que está na consciência de sono. Então, ele está no modo sobrevivência. Age egoisticamente na tentativa de preservar a própria vida e o seu bem-estar. Está pensando nele. Necessita fazer parte de um grupo para ter segurança e proteção. Precisa se sentir aprovado pelo grupo. Pratica o sexo pelo sexo. Então, são aquelas pessoas que saem, encontram alguém... tem a cópula como se fosse um animal. Ele não tem afeto, ele não tem amor, carinho, nada. É apenas sexo pelo sexo, é o sexo fisiológico. Está nesse estágio. Come, bebe, dorme, faz sexo, trabalha para sobreviver e satisfazer as suas necessidades. É competitivo. Quem não pertence ao bando é visto como inimigo. E eu vou mostrar para vocês agora essa imagem. Isso aqui é uma torcida... Um time que tem a camiseta verde, não sei se é Palmeiras, tá? Não sei. E um time que tem aqui a camisa vermelha e preta, que eu desconfio que seja o Flamengo, né? Acho. Olha o nível evolutivo do ser humano nesse estágio que vive no modo sobrevivência. Lembra? Eles vivem em bando. E o bando, quem não pertence ao bando... é meu inimigo, e eu tenho que destruir esse inimigo. Então, veja, no estádio, uma torcida tendo que ser separada pela outra, por aqui, por um tapume, por uma grade. Às vezes eles põem grade, põem serpentina, e eles arrancam a grade da serpentina, pulam lá e se matam. Ou se matam na saída, né? Eu estou lembrando de tem 2 times em Curitiba, que meu filho mora lá, por isso que eu estou lembrando desse exemplo que ele me deu. Um é o Atlético de Curitiba e o outro, eu não me lembro qual que é o nome. São 2 times.
E há uma rivalidade dentro da cidade por causa dos dois times. E é esse daqui? Eu não sei lembrar o nome. Eu sei que um ele chama de Coxa. Coritiba e Atlético Paranaense. Tá. Esse é o uniforme. Sem querer eu peguei, então. Então, ele estava comentando que um dia ele estava de plantão no pronto-socorro, quando ele ainda estava fazendo a graduação de medicina, e teve uma briga de torcida. E eles chegaram no pronto-socorro, e assim, braço quebrado, perna quebrada, e eles se vangloriavam, porque ele quebrou a perna batendo no outro lá, que é da outra torcida, e o outro com o braço quebrado, o outro com o supercílio cortado, e eles, assim, achando o máximo, eles terem, não, porque eu peguei um pau, dei uma paulada nele, e se vangloriando. Aí, de repente, o pronto-socorro é separado por cortinas, né? As macas são assim, você está recebendo atendimento, tem cortinas. De repente, um da torcida de um time do outro vai e vape na cortina, e começa a briga dentro do pronto-socorro. Ele contando essa história para mim. Mas o que mais chocou a ele e a mim é eles estarem felizes, estão quebrados, perna quebrada, braço quebrado, supercílio cortado, e estão felizes, porque cumpriram a missão de destruir o inimigo, né? Então, esse é o modo de sobrevivência. Nós temos muita gente vivendo no modo de sobrevivência, tá? O segundo estágio evolutivo é o que a gente chama de estágio das sensações. Ainda é a consciência de sono. São pessoas que ainda vivem no princípio do prazer, movido pelas sensações, pelos desejos, quer viver a vida no princípio do prazer, preocupa-se com estética, beleza, ordem, o que não é ruim, porque quando a gente fala de estética, beleza, ordem, significa também uma casa organizada e limpa, né? Então, não é ruim preocupar-se com a estética, beleza e ordem. Porque o grupo anterior, muitas vezes, são aquelas famílias que vocês vão visitar, quem faz trabalho voluntário já deve ter visto isso, aquele quintal entulhado de tranqueira. É cadeira quebrada, é vaso sanitário quebrado, lixo para tudo quanto é lado, rato comeu lá os documentos das pessoas. Eles não têm o mínimo de estética, ordem e higiene, nem de beleza. Então, é o que está no modo de sobrevivência. Esse pessoal aqui já está um pouquinho melhor, tá? Mas quando exagera na questão estética, ordem e beleza, é o que nós estamos vendo hoje, a ditadura da estética, né, da beleza, que está torturando muitas mulheres, principalmente as mulheres, né? Então, não tem estrutura para lidar com a realidade, com a dor, por isso, quando sofre, busca fuga pelo álcool, drogas, comida, jogos e diversão. A gente tem muita gente nesse estágio, muita gente. O jogo do tigrinho, né? É mais ou menos essa turma. Então, a turma da balada, não da balada saudável, né? Mas dessa balada onde a pessoa bebe até cair, vai até para o hospital para depois tomar soro com glicose e acha isso super bonito e contar isso aí para os outros. Já consegue praticar o sexo com afeto, mas tem relacionamentos amorosos ainda com a sensação de posse. Então, são aqueles homens ou mulheres possessivos, se você me largar, eu mato você. E a gente vê esses crimes, feminicídios, né, com muita frequência. Quer sentir emoções, realizar seus desejos, ter domínio sobre o outro, que é a sua fonte de prazer. Quer ser gratificado, busca a posse de coisas e pessoas, ter para ser. Uma boa parte está nesse modo aqui, tá? Então, veja que, quando a gente vai descrevendo, todos ainda dormindo, segundo Joana de Ângeles, ainda estão dormindo. O estágio 3, já são pessoas que começam a pensar na necessidade de desenvolvimento, então eles já começaram a acordar, ele está meio sonolento, mas está despertando, é isso que a Joana de Ângeles fala. Busca o autodesenvolvimento, a compreensão, os conhecimentos, busca autoestima, liberdade, individualidade, identidade, quer dizer, quem sou eu? Eu não preciso ser uma cópia do bando, eu não preciso ser igual ao pessoal do bando, está todo mundo usando droga, eu vou usar droga, todo mundo está deixando o cabelo, a franja tampando o olho, eu vou deixar, todo mundo está de preto, eu vou pôr preto. Eu saio desse efeito manada e passo a ser eu mesma. Quem é a Elaine? Né? Qual é a minha identidade? Eu passo a ter minha identidade. Busca tranquilidade, paz, relacionamentos íntimos, então, amigo, família, relacionamentos sociais mais tranquilos. Então, aquele pessoal que sai para jantar, né, com a família, com os amigos, não está lá nas baladas loucas, usando droga, êxtase, álcool até cair, não tá nessa loucura, um lazer mais tranquilo. Busca seu espaço, seu ambiente afetivo no trato com os outros, tolerante, mas ainda prioriza a si mesmo e aos que ama. Então, é aquela pessoa que ela é boa,
mas ela ainda está numa fase de pensar no que é bom para ela e para as pessoas que ela ama. Então, aconteceu uma freada de carro e um atropelamento de uma bicicleta. Eu bato o olho, ai, meus filhos estão aqui, graças a Deus. Não são meus filhos, né? Mas é o filho de alguém que está lá fora. Então, a gente está muitas vezes nessa fase ainda. Voltado à solução dos seus próprios conflitos, então a pessoa já está começando a entrar numa fase de crescimento, né? Esse é o pessoal que procura o psicólogo, né, amiga? Né? Esse é o que procura o psicólogo. Ele quer se entender, ele quer se encontrar, ele quer melhorar o relacionamento com as pessoas e consigo mesmo. Busca desenvolver-se intelectual e moralmente e já consegue perceber o impacto das suas ações na vida dos outros e no mundo. Busca praticar a beneficência. Então, veja que são pessoas que já têm algum grau de consciência, né, de quem eu sou, do que eu faço. A decisão que eu vou tomar vai trazer que consequência, que impacto vai trazer para o meio ambiente, para as pessoas que convivem comigo, para a sociedade. Então, são pessoas que já estão acordando, já estão despertando. Aqui nós vamos ter o estágio 4, pessoas que estão com uma consciência parcial, a Joana chama de consciência desperta, então eu já estou consciente, já despertei, ainda não está plena o meu despertar, não está pleno, mas já despertei. Então, criativo, vive adequadamente todas as fases da vida, busca autorrealização, conexão com a natureza, com os animais. Então, olha, pessoas que estão envolvidas em causas animais, ecologia, que estão preocupadas com crianças, fome e miséria, em sociedades mais carentes, em bairros mais carentes. Aquela pessoa que está voltada para cuidado do social, né, da natureza, do social. Introspectivo, pratica meditação, busca fazer sua reforma íntima, tem consciência da finalidade da sua existência. Então, essa pessoa que está com a consciência desperta, ela já sabe. Eu sou um espírito temporariamente preso a um corpo carnal. Não o contrário. Não é um corpo carnal que conduz um espírito. É um espírito que temporariamente tem um corpo carnal. E esse corpo é perecível, tem data de validade, ele vai acabar. E eu vou fazer o quê? Para que eu estou aqui? Né? O que eu vim fazer nesse mundo? Sabe o que é certo, mas nem sempre consegue abrir mão dos seus interesses. Então, veja, na maior parte das vezes ele está voltado a atender o coletivo, mas tem momentos que ele tem ainda um resquício de egoísmo dentro dele. Entende a necessidade de abnegação, de renúncia, sacrifício do ego, mas recai muitas vezes em movimentos egoístas e autocentrados. E, finalmente, o estágio 5, da consciência plena. Aquela pessoa que despertou, mas atingiu realmente um grau de despertar mais intenso, onde ela busca a sua autotranscendência. Então, transcender o mundo material, né? É uma vivência mais com o superconsciente do que com o restante. Lembra quando a gente leu sobre a casa mental? Você tem que integrar as 3 partes. Então, essa pessoa que usa o inconsciente, as experiências do passado como aprendizado, foca, trabalha no presente, né? Tem uma ação focada no presente, mas com vistas ao futuro espiritual, à vida futura. Unidade com o todo, então é aquela sensação de que o mundo todo todas as pessoas são meus irmãos. Então tem uma guerra lá na Ucrânia, eu não vou falar que bom, é na Ucrânia e não é no Brasil, ótimo, está tudo bem, dane-se. Não, eu vou me solidarizar com a guerra na Ucrânia, eu vou me solidarizar com a guerra lá de Israel contra os palestinos, eu vou me solidarizar com as crises bandidos lá no Rio de Janeiro, matando pessoas, as estatísticas de violência. Eu vou estar sempre sentindo a dor do meu irmão e pensando como eu posso fazer, o que eu posso fazer para melhorar, né? Então, são pessoas caridosas, lembrando que a caridade, como Jesus a entendia, isso está no Livro dos Espíritos, benevolência para com todos e qualquer um, né? Então, você ser bom para qualquer pessoa, independente dela ser boa para você ou não. Você é do bem, você vai fazer o bem. Se o outro não vai, é problema dele. Então, você não é uma pessoa reativa. Eu vou fazer o bem para quem faz o bem para mim. Quem faz o mal para mim, eu vou fazer o mal para ele também. É olho por olho, dente por dente, ponto. Tá? Então, quem está nesse estágio já saiu de Moisés, já está com Jesus. Tá? Então, indulgência para com os erros alheios, que é o tema central da nossa palestra.
tá? A gente está falando de lei de evolução, mas o objetivo central é indulgência, é a gente ter um olhar compassivo para os nossos companheiros de jornada, não ser tão rígido, tão inflexível, tão intolerante, né? Ser mais compreensível, ter uma disposição de perdoar os erros dos outros, entendendo que a imperfeição é a marca do ser humano encarnado na Terra, nossa e dos nossos companheiros. E perdão das ofensas, é a síntese da caridade. É, portanto, misericordioso, paciente, generoso e muito afetivo, vive em plenitude. Quando a gente fala plenitude, é buscando a perfeição, né, espiritual. Tem valores morais e tem propósito na sua existência. Por que eu estou aqui? Que legado eu quero deixar depois que eu me for? Qual que é a marca que eu quero deixar nesse mundo, né? Propósito é isso. Se você quiser saber quais são os seus propósitos, pergunte para você mesmo o que você gostaria que as pessoas dissessem no seu velório sobre você. O que você gostaria que estivesse escrito na lápide do seu túmulo quando você morrer? Ali são valores. Porque às vezes a pessoa confunde valor com objetivo, né? Então, eu tenho o objetivo de me formar, de fazer uma pós-graduação, de comprar uma casa, de trocar um carro, né? São objetivos. Valores é ser uma boa mãe, ser uma companheira fiel, ser um espírita praticante, atuante, ser uma pessoa honesta, um cidadão de bem. Então, isso são valores, é o que a gente deve buscar, né? O valor moral e o propósito, tá? Aí a gente coloca a imagem dos dois ícones do Espiritismo que viveram essa experiência como exemplo para nós, né? De consciência plena. Então, Chico, quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. Então, imagina se a gente conseguir chegar nesse estágio, né, dessa frase do Chico aqui, olha, alguém te humilhando e você olhando para essa pessoa com compaixão e pensando, nossa, coitado, ele precisa diminuir a mim para que ele se sinta elevado. Então, no fundo, ele tem uma autoestima muito baixa, ele precisa derrubar o outro para se sentir potente, existindo, né? Então, na verdade, ofender, magoar e humilhar, ele faz isso para se sentir forte. Então, não retruque, apenas sinta compaixão. Então, veja a grandeza da alma, desse espírito, né, do Chico Xavier. E o Divaldo também não fica muito longe. Então, gente, cada um de nós, a gente está aqui fazendo um exemplo de uma estrada de Romeiros. Tem gente lá na frente, tem gente aqui atrás, tem gente que parou para beber água, tem o outro senhorzinho aqui sentado. Então, na estrada da evolução, cada um de nós está num ponto. E é isso que é importante. Cada um de nós está num ponto dessa estrada. Nós saímos da simplicidade da ignorância, lá do princípio inteligente inicial, vamos atingir a perfeição. Cada um de nós está num ponto dessa estrada. Isso é importante a gente ter, tá? E aí, no livro Ceifa de Luz, que é um livrinho que eu estou fazendo um momento espírita com ele, que eu gosto bastante, Emmanuel fala isso aqui, ó, todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo, nem a rosa as características da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Então, essa frase de Emmanuel, ela sintetiza a ideia da tolerância, né? Da gente ter compreensão e tolerância, entendendo que cada um está num grau, nenhum é igual. Então, todo mundo é ser humano, mas da mesma forma que as flores não são idênticas, né? Rosa é rosa, cravo é cravo, gerânio é gerânio, laranja é laranja, pera é pera, cada um de nós é um ser único. Nós não somos cópias, não fomos feitos em série. Então, para a gente fazer um resumo da essência do que nós viemos fazer aqui hoje, a estrada da evolução para o Espiritismo refere-se ao processo contínuo de aprimoramento espiritual que os espíritos percorrem ao longo de múltiplas encarnações. É um caminho de progresso moral e intelectual, onde o ser humano aprende com suas experiências, erros e acertos, buscando um dia atingir a perfeição. A evolução ocorre através de sucessivas encarnações, permitindo ao espírito aprender e evoluir em diferentes contextos, aprendendo lições, várias lições. Cada ação gera uma reação, uma consequência.
E as consequências das ações passadas influenciam as experiências da vida futura, tanto positivas quanto negativas. Nós colhemos aquilo que plantamos. Semelhante atrai o semelhante, ou seja, os espíritos são atraídos para ambientes e situações que correspondem ao seu nível de evolução. Então, nós não estamos encarnados no Brasil à toa. Os americanos não estão encarnados nos Estados Unidos à toa. Quem está lá na faixa de Gaza, hoje, passando por toda aquela dor, aquele sofrimento, não caiu de paraquedas sem querer lá. Tudo tem um propósito. Então, nós somos atraídos para países, para comunidades, para locais onde o nosso espírito vai colher algum tipo de aprendizado. Ou ele vai ali exercer uma tarefa, uma missão, né, uma prova, ou ele vai sofrer uma expiação, mas de qualquer forma ele está ali para desenvolver alguma habilidade, alguma coisa ele vai aprender ou vai expiar. A evolução implica no desenvolvimento de virtudes, como amor, paciência, humildade, perdão, tolerância, além de conhecimento e razão. Então, nós costumamos falar na doutrina espírita que nós evoluímos com duas asas, a asa da inteligência e a asa da moral. Mas aqueles que têm uma asa da moral, do amor, mais potente, chegam mais rápido, né, do que só a inteligência. A inteligência é importante, mas se não tiver amor, a gente usa ela para prejudicar, para o mal. O Espiritismo destaca que existem dois caminhos, como a gente falou ao longo da palestra: a porta estreita, que exige esforço e renúncia, e a porta larga, que oferece prazeres imediatos, mas frequentemente conduz ao sofrimento, né? A Elaine não está aqui hoje, se ela tivesse, ela ia falar: Elaine, faltou um ponto final aqui, ó. Eu amo a Elaine de paixão, mas ela é professora de português e é perfeccionista. Ela já ia falar, ia levantar o dedinho e faltou um ponto final. E olha que eu chequei esses slides inúmeras vezes, para não passar esse carão, mas ela não vê, você vê que Deus é amor, Deus é pai, né? Não é padrasto e tudo mais. Beijão, Elaine, se você for ver esse comentário. Então, gente, resumidamente, acho que esse é o último, né? Esse é o último slide. A ideia é essa. Então, a gente veio aqui para falar dessa lei de evolução, mas especialmente para que a gente use isso na nossa vida diária, né? Sendo mais tolerantes, mais compreensivos, mais indulgentes, para conosco, inclusive, né? Porque tem muita gente que é muito rígido consigo mesmo, e também para com o nosso próximo. Então, não vamos mais criticar, né, da forma como a gente critica. Eu vou lembrar uma situação que o Chico viveu com o Emmanuel, que ele passou na frente de um bar e tinha vários homens jogando bilhar, bebendo e fumando naquele bar. E ele indo com o Emmanuel para uma tarefa de auxílio, né, de assistência espírita, de caridade, de beneficência. E aí ele olha para o bar e fala: nossa, olha quantos homens, né, vadios, ao invés de estar ali trabalhando ou indo com a gente fazendo alguma coisa, estão ali bebendo, estão ali fumando, jogando bilhar, né, como se fosse perdendo a vida, perdendo a oportunidade da existência, né, de progredir. E aí o Emmanuel olha para o Chico e fala: pois é, em outras encarnações esse mesmo grupo estava reunido para arquitetar um crime. Agora estão só jogando bilhar, bebendo e fumando. Então, é um tapa na cara, né? Mas, e Chico é tão humilde que ele conta isso para nós, né? Ele conta: então, olha, tomei uma chapada do Emmanuel. Ele, por humildade, ele fala que se fosse eu ia ficar quietinho, não ia nem contar para ninguém, o carão que eu passei com o Emmanuel, né? Mas ele conta porque serve de modelo, serve de exemplo para nós, né? Então, a gente precisa realmente, tem várias dessas histórias na doutrina, né? Pessoas que vêm reclamar de alguém: ah, fulano está dando passe, fulano está fazendo palestra. A gente que dirige casa espírita escuta muito isso, né, Fabinho? Ah, gente, fulano está fazendo palestra. Como que você põe fulano para fazer palestra? Porque fulano é isso, fulano é aquilo, aquele outro, na vida pessoal dele. Porque eu soube isso, eu soube aquilo, aquele outro. Então, teve uma história, mas isso não é do Chico, é uma história do centro conhecido, em que as pessoas foram reclamar para o mentor da casa de um trabalhador que estava transmitindo passe e que ele fumava. É um absurdo. Como é que o dirigente permite que esse palestrante fume? Esse palestrante não, esse rapaz fuma, porque eu sei que ele fuma e ele está lá dando passe, não pode um negócio desse. Aí o mentor falou: pois é, ele fuma, mas ele não fala mal de ninguém. Então, ele fuma, você é maledicente, você também não podia estar dando passe. Então, se a gente for escolher os puros, a casa vai ficar vazia. Então, deixa
ele se aperfeiçoar trabalhando, né? Afinal de contas, a Casa Espírita é apenas uma oficina de trabalho. Não é um local de reunião de santos. É de pessoas imperfeitas, pecadoras, mas que estão ali para se santificar, né? Para melhorar. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Beijão para todos vocês. Então, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer ao Zeca, ao União Espírita Allan Kardec, em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, a presença de cada um de vocês. Que possamos refletir bastante, né, nessa exposição da nossa querida irmã Elaine, agradecendo sempre a presença de vocês, que possamos sempre estarmos juntos. Muita paz, muita luz a cada um de vocês. Muito obrigado.